próximo governador dos gaúchos e gaúchas, Edgar Preto! O primeiro grande ato da campanha de Edgar Preto, filho de Adão Preto, um dos fundadores do Movimento Sem Terra e deputado estadual e federal durante 6 mandatos, foi um comício em parceria com o candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês acham que o Edgar vai ganhar, com certeza? Com certeza. As pesquisas não indicam isso. Como vocês acham que ele vai conseguir virar isso e transformar isso numa vitória? Através do comício hoje do Lula, o povo vai acordar que chega de direita no poder. O evento, que ocorreu no dia 15 de setembro, reuniu mais de 50 mil pessoas no centro histórico de Porto Alegre, torcendo pela vitória dos candidatos. No início da campanha, Edgar aparecia com cerca de 4% nas pesquisas, enquanto Eduardo Leite, do PSDB, tinha 32%, e Onyx Lorenzoni, do PL, 19%. O público do candidato pelo PT possui uma esperança bem forte de o candidato virar esses números, principalmente pelo apoio do ex-presidente Lula e pela união de diversos partidos de esquerda aqui no estado, com que eles chamaram de Frente Ampla Brasil Esperança. A união das esquerdas, ela é para que se evite esse desmonte do governo que está acontecendo. Nós que trabalhamos com defesa de moradia sabemos que o governo Leite foi completamente inoperante e se dependermos deles por mais 4 anos, a única coisa que eles vão fazer é pagar o servidor público em dia. Isso é mais do que obrigação? Não, isso é o mínimo. Em seu segundo grande ato de campanha, uma semana antes das eleições, Preto foi às ruas com seus apoiadores. As pesquisas indicaram um crescimento exponencial ao longo dessa campanha, chegando, nesse momento, a 15% das intenções de voto, 3 vezes mais do que no início. O primeiro colocado nas pesquisas, Eduardo Leite, estava com 38% das intenções de voto e Onyx Lorenzoni em segundo, com 25%. Os apoiadores de Edgar acreditavam que, de alguma maneira, ele conseguiria chegar ao segundo turno e vencer as eleições. Como tu acha que a gente pode fazer para essa virada ocorrer? A gente tem que falar mais no nome dele, né? Ele é uma pessoa forte, nós temos propostas e o que a gente precisa é que cada um traga mais uma pessoa. Nós vamos para o segundo turno. Parte dessa esperança em virar os votos se dava pelo fato de Edgar ter forte representatividade na agricultura familiar. Durante sua trajetória na Câmara dos Deputados, a família Preto sempre valorizou os pequenos produtores rurais, o que representa cerca de 350 mil famílias do Rio Grande do Sul. E, para alguns eleitores, um grande potencializador de votos. Eu acredito na virada do Edgar, porque a gente conhece o interior do estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul é agrícola e cheio de pequenos agricultores, né, recheados de terras com pequenos agricultores. E esses conhecem o trabalho do Edgar, o trabalho do pai do Edgar, que foi o deputado, final deputado Adão Preto. Então eles têm uma noção do que o nosso governador, como o Edgar, consegue fazer pela agricultura e a economia no estado do Rio Grande do Sul. Edgar tinha grandes projetos para o setor que representava 1/3 do PIB estadual. Além disso, sua campanha ser ligada a grandes nomes políticos do passado do estado aumentava as chances de ganhar o voto desses produtores e ir para um segundo turno. Dessa forma, o candidato afirmava o mesmo que seus apoiadores, garantindo uma conexão com os eleitores e os votos nas regiões afastadas do país, trazendo propostas para a população mais periférica tradicional entre governos de esquerda. Nós temos um legado importante aqui no Rio Grande do Sul. Temos o legado do Olívio Dutra e do Tarso Genro, que fortaleceram a nossa produção agrícola. Nós aumentamos a produção do nosso estado nos governos que nós concebemos aqui. A nível nacional, da mesma forma, com o Lula, nós renovamos a frota agrícola nacional com juros de 2% ao ano, né? Nós tivemos o plano safra em determinadas modalidades com juros era 1% ao ano. Ou seja, nós temos bons exemplos do legado do Olívio Dutra e Tarso Genro, do presidente Lula e da presidenta Dilma, que nós vamos seguir fortalecendo ainda mais. Na segunda grande pesquisa divulgada, Edgar já possuía 15% das intenções de voto, tornando a virada de votos algo cada vez mais real. Propostas de campanha do candidato seguiam as do apoiador presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, com ambos projetos sociais, o que ele se refere como governo de oportunidades. Domingo que vem, pode anotar aí, nós vamos comemorar a eleição do Lula no primeiro turno, vamos eleger o Olívio Dutra senador, uma potente bancada de deputados e deputadas estaduais e federais, e eu estarei no segundo turno. Aí nós teremos até dia 30 de outubro para vencer as eleições e integrar o Rio Grande com o nosso Brasil outra vez. Entre as propostas de candidatura, qual o senhor acha que chama mais a atenção da sociedade?
As pessoas não querem esmola, as pessoas não querem favor, as pessoas querem uma oportunidade. E o meu compromisso principal é ser um governo do direito das oportunidades. No dia das eleições do primeiro turno, o comitê, localizado no bairro Cidade Baixa, estava em clima de tensão e festa. A certeza que Lula iria para o segundo turno acabou deixando de lado a desconfiança de Edgar Preto não ir, mesmo com um aumento exponencial nas pesquisas, já que um dia antes Edgar aparecia com cerca de 20% das intenções de voto. Conforme as urnas iam sendo apuradas, um resultado inesperado aconteceu. O candidato do PL, Onyx, saiu na frente e ao final havia se garantido no segundo turno, deixando todos em choque com a disputa acirrada entre Eduardo Leite e Edgar Preto. Na maioria dos cenários, essa disputa do Edgar não seria com o Eduardo, mas sim com o próprio Onyx. Estamos aí com 70% das urnas... 73% das urnas já apuradas. Qual foi o sentimento? Ainda é um sentimento de vitória, porque independente, como eu disse antes, independente do resultado, se nós colocamos um nome novo e atingimos uma parcela da população que acreditou no projeto, para nós é sentimento de vitória. Para nós é um sentimento de construção de futuro, independente de qual seja o resultado. Construir para o futuro para nós, que construímos a política no cotidiano, que estamos nas assessorias de comunicação e colocamos os nossos candidatos publicamente, é sempre um sentimento de vitória quando a gente consegue transformar e colocar algo novo na mão das pessoas e na cabeça delas de acreditar no que a gente quer construir para o Rio Grande do Sul. Foram apenas 2.440 votos de diferença para o Eduardo Leite, que acabaram tirando o Edgar da disputa do governo do estado. A pouca quantidade de votos equivale à população de bairros pequenos de Porto Alegre, como Jardim Isabel, em um estado que possui 11 milhões de habitantes. Em um momento de muita apreensão por parte do comitê, foi necessário contabilizar voto por voto até a última urna, para que fosse possível dar a declaração oficial após a derrota. Ainda assim, o clima foi de gratidão, pois por menos de 1% dos eleitores de diferença, Edgar não continuou na disputa. O certo é, nós temos uma grande lição democrática nesta eleição, demonstramos mais uma vez a força que tem a esquerda do Rio Grande do Sul, o nosso campo político progressista, que infelizmente não conseguimos juntar todos no primeiro turno, mas como disse o mestre Oliveira Dutra, nós vamos a partir de amanhã estabelecer um diálogo franco, transparente, verdadeiro. Edgar se comprometeu em apoiar o Lula e ajudá-lo a angariar votos. Com seu discurso baseado em agradecimentos e as promessas de novas alianças, em nenhum momento declarou seu voto no segundo turno para o governo estadual, mas afirmou que na manhã seguinte já começaria a articulação. E não sairei, eu continuarei na linha de frente para ajudar a eleger o presidente Lula. Não só para o nosso partido, não só para os partidos que apoiam o presidente Lula, mas o povo brasileiro e gaúcho precisa do Lula voltar a coordenar e governar esse país. 33 milhões de brasileiros acordam e dormem com fome. Pequenas, micros, médias empresas estão fechando suas portas. A juventude brasileira tem que voltar novamente, ter esperança nesse país. Nunca a juventude brasileira teve tão desanimada como agora. E ver no Lula a esperança de um novo país. Ao acabar as agendas políticas enquanto candidato, o deputado iniciou uma longa caminhada pelo estado para ajudar a eleger o presidente Lula. Os comícios e passeatas ajudaram a reafirmar a esquerda no estado, mesmo tendo perdido as eleições para governo e senado. Ainda assim, a continuidade de Preto na política é algo incerto, uma vez que cumpriu 3 mandatos como deputado estadual. Preto iniciou com 4% e quase chegou ao segundo turno. O sentimento foi de vitória, de ganho de capital político. Para o deputado, isso não foi uma derrota, mas sim uma futura vitória, expondo ideias para os eleitores no poder executivo, o que nunca havia disputado, tendo com isso ganhado uma vitrine para o futuro. A esperança e a fé presentes aos eleitores durante toda a campanha continuaram com ele nessa reta final. Após as eleições, quais serão os próximos passos? Vou seguir fazendo o que eu sempre fiz, ao lado do povo trabalhador, ao lado dos movimentos sociais, militando, organizando a classe para lutar por seus direitos, para ter conquistas. Mas agora a prioridade absoluta minha até dia 30 de outubro é eleger o presidente Lula. Quando me perguntam o que tu fará, campanha pro Lula. O que vai fazer amanhã? Eu vou levantar mais cedo e fazer campanha pro Lula. Nós temos que vencer essa eleição, o Brasil precisa da volta do Lula. E após o Lula eleito? Após o Lula eleito, quero ser o interlocutor das demandas do Rio Grande do Sul, para o nosso presidente Lula, para o nosso governo federal. Quero ver de novo o Rio Grande virar um canteiro de obras, quero ver a agricultura com programas, com políticas, para a gente produzir mais alimento, baixar o preço da comida do supermercado,
fortalecer os setores produtivos, gerar mais emprego, fortalecer a nossa economia, para a gente ter uma arrecadação mais potente, mais pujante e cuidar melhor das pessoas. Qual foi esse sentimento de saber que conseguiria e daí, ao chegar tão perto, não conseguir? Comecei com 4%, fui me apresentando até o dia, na hora que eu fui votar, eu me apresentava para as pessoas. Eu nunca concorri a um cargo pro executivo. E com muita honra eu recebi a indicação no PT, do Olívio Dutra, do Tarso Genro, do senador Paulo Paim, unanimidade da nossa bancada estadual e federal, de todos os movimentos sociais do campo e da cidade, do nosso campo progressista, se juntaram a nós na eleição do primeiro turno. E esta força, junto com o PSOL, junto com o Pedro Ruas, o Olívio Dutra, senador, foi fundamental para a gente dar essa potência na nossa frente, que denominamos a Frente da Esperança. E eu senti que dava, não no dia da eleição, antes, eu me pronunciava e eu dizia 2 ou 3 vezes, companheiros, acreditem, é possível. Tanto era possível que nós chegamos em empate com o Eduardo Leite, quase vencemos as eleições, foi por muito pouco voto. Então a luta vai continuar, eu vou continuar peregrinando esse Rio Grande, eu conheço o estado de ponta a ponta, não só geograficamente, mas conheço politicamente, sei quem briga com quem se dá com quem. E é assim que eu aprendi a fazer com Adão Preto, respeitar quem pensa o contrário do que eu penso, saber conviver com as diferenças, com as divergências e aprender com elas. Nossa caminhada, o meu projeto e a maneira que eu faço política é sem ódio, é sem rancor, é sem revanchismo, é com união pro bem do nosso povo trabalhador. Em um dos últimos momentos com Edgar, podemos observar o sentimento de gratidão pelo que conquistou e pelo quase empate com uma grande potência sul-rio-grandense, Eduardo Leite. Edgar ainda demonstrou o motivo que o fez trocar o legislativo pelo executivo, mantendo o discurso que todas as lideranças que sempre dizem: o Brasil precisa da gente. Eu nunca sonhei que eu pudesse ser candidato a governador do estado, de todo o meu coração. Por isso eu sou extremamente grato, estou muito feliz com o resultado. Sair da área de conforto, neste momento em que o povo brasileiro tanto precisa da gente, nós temos que ter ousadia, tem que ter coragem. Eu sou do coletivo. Minhas decisões nunca são individuais, são coletivas. Como foi uma decisão coletiva, a caminhada foi coletiva. E eu acredito esse resultado ao coletivo que eu representei com muito orgulho.